Existe um lugar além da razão, um intervalo entre o que vemos e o que tememos perceber, onde os símbolos sussurram e os mitos observam em silêncio. Bem-vindos à Psicologia, Arquétipos e Heróis. O ar da quadra ainda parecia suado e espesso quando Mason Horse Raymore sentiu a fumaça invisível se dobrar dentro de seus olhos, trazendo a figura do homem queimado como uma mancha viva. O ginásio respirava pesado, como se as arquibancadas tivessem pulmões cansados e a vitória não fosse luz, mas um presságio. A câmera desliza em traveling baixo pela madeira polida, sobe em tilt lento até o rosto de Mason e fixa em close no terror que pulsa atrás de suas pupilas. No vestiário, o silêncio rangia como metal úmido, e no chuveiro a névoa parecia ter mãos. Quando o fogo o tomou, não foi apenas chama, foi o próprio espaço se abrindo em febre, queimando Mason diante de Jean. Meses depois, Chrysanthemum Chris Willett entrou na escola como quem pisa num corredor que lateja. As paredes pareciam úmidas de memória e o armário antigo de Mason aguardava como um peito fechado. Jean, com sua raiva corrosiva, cutucava feridas que o ar já conhecia, e a detenção caiu sobre Chris, Rel, Grace e Ellie como um teto baixo demais. O ambiente pressionava, o pó parecia querer entrar nos ossos, e dentro do armário, a urna escondia um apito esculpido, frio como um osso que nunca esqueceu seu dono. Na sala vazia, o objeto caiu como se tivesse vontade própria, e o Sr. Craven o tomou nas mãos enquanto o ar se encolhia ao redor. O som que viria parecia já existir antes do sopro, como se a própria sala antecipasse a dor. A câmera executa um plano sequência lento, circulando o apito sobre a mesa, depois aproxima em zoom sutil da inscrição, como se a madeira pudesse falar. Quando Craven sopra, o espaço estremece em silêncio doente, e mais tarde ele é caçado por uma aparição de si mesmo, morto não por explicação, mas por um destino que se veste com seu próprio rosto. Na noite seguinte, na casa de Grace, os 5 se reúnem, e o apito volta a cantar, rasgando o ouvido como uma lâmina invisível. O som parece empurrar as sombras para mais perto, e as luzes tremem como se tivessem medo. Chris foge com o peito apertado, Ellie a chama para a festa da colheita, e o ar entre elas pulsa com algo ainda vivo, ainda humano. No dia seguinte, a morte de Craven é anunciada como câncer repentino, mas o ambiente ao redor dos jovens continua olhando, como se o mundo tivesse olhos sob a pele. Na casa de Ivy, a avó terminal, os objetos ocultos parecem respirar em prateleiras abafadas. Ivy revela que a inscrição significa "Invoque sua morte", e que o apito chama o fim de todos que o ouvem, concedendo-lhes exatamente o modo como estavam destinados a partir. Na festa da colheita, Noah surge com faca e ameaça. Grace é perseguida no labirinto de feno por uma velha que a envelhece até a morte, e Jean, bêbado e cego, recusa a verdade antes de morrer em acidente brutal. O mundo inteiro range, como se cada espaço fosse uma armadilha esperando seu instante. Chris e Ellie, desesperadas, tentam enganar o destino parando o próprio coração no gelo, planejando ressuscitar com um DEA. A câmera mergulha em plongé sobre a banheira congelada, acompanha em slow motion a luta de Chris contra sua própria aparição e recua em dolly lento quando Noah interrompe tudo com violência. Ellie é ferida, a morte se aproxima, mas Noah toca o sangue dela e a maldição se transfere, devorando-o logo depois com sua própria imagem inchada e moribunda. 3 meses depois, Chris e Ellie vivem juntas, mas o apito retorna às mãos de outra aluna e o som recomeça, porque o fim nunca aprende compaixão. Se a morte sempre encontra novos ouvidos, que esperança pode existir num mundo onde sobreviver é apenas adiar o chamado? Chrysanthemum Willett Cress carrega no centro de si uma fratura íntima, a culpa como ferrugem espiritual, um peso que impede que a escuridão interna se acomode com harmonia dentro do próprio ser. A overdose, a morte do pai no gesto desesperado de salvá-la e o rumor que a circunda como um cheiro de fumaça fazem com que Cress caminhe sempre como quem pede perdão ao ar.
Sua maior dificuldade não é apenas temer a morte, mas aceitar que a perda e o erro habitam nela, sem que isso a condene eternamente. Nesta travessia, Cress se aproxima mais de um anti-herói do que de um herói pleno. Não há triunfo solar, apenas resistência febril, uma beleza psíquica construída na falha, como uma cicatriz que ainda pulsa sobre a pele do mundo. O que se ergue ao redor de Cress não é apenas um evento isolado, mas um padrão antigo que atravessa gerações, como se o inconsciente coletivo soprasse seus símbolos através de um objeto pequeno e fatal. O apito, a inscrição ambígua, a repetição das mortes como um mecanismo inevitável revelam imagens universais. A juventude confrontada com o destino, a persona social despedaçada pela irrupção do terror, a autorregulação psíquica tentando reorganizar o caos através de escolhas extremas. Cress não vive somente uma sequência de acontecimentos, mas uma convocação arquetípica. O mundo exterior espelha complexos internos, e cada visão é como um sonho imposto à luz do dia. Sobre a força que a confronta, manifesta-se um arquétipo diferente da simples escuridão, algo próximo do velho ceifador, a figura do destino inevitável que assume rostos familiares, oferecendo não apenas fim, mas revelação. Essa presença aparece como o próprio ouvinte em seu instante final, como se a morte fosse também um espelho cruel, obrigando cada um a encarar a forma exata de sua finitude. Para Cress, isso transforma o caminho em um corredor estreito. Não há fuga simbólica, apenas o encontro direto com a verdade última, e cada recusa em compreender aprofunda o abismo. A sombra de Cress se manifesta menos como maldade e mais como autodestruição silenciosa, como a tendência a acreditar que merece a punição que o mundo insinua. Ela hesita entre o desejo de viver e a sensação de que já está marcada, e essa ruptura interior transparece em sua inquietação, em seu desconforto diante do apito, em sua atração pela dor como se fosse familiar. Quando ela luta contra a própria aparição no gelo, é como se enfrentasse a parte de si que quer afundar, a parte que se alimenta da culpa e chama isso de destino. A emergência dessa sombra a obriga a escolher: permanecer prisioneira da condenação interna ou transformar a ferida em passagem. O mito do apito de Mictlantecutli, Senhor da Morte, ecoa com precisão, um sopro que não convoca monstros externos, mas desperta a morte destinada de quem escuta. Nesse mito, o som não é apenas ruído, é sentença e revelação, um chamado que obriga o humano a reconhecer sua finitude como parte do tecido do cosmos. Cress, ao tentar interromper o próprio coração para enganar o fim, repete o gesto mítico de desafiar o inevitável e descobre que a morte não é apenas término, mas imagem psicológica que exige integração. A função dessa figura arquetípica é brutalmente clara. Só ao olhar para o fim sem desviar os olhos, Cress começa a libertar-se da culpa que a acorrenta. Se a única forma de escapar é atravessar aquilo que mais nos destrói, em que ponto a sobrevivência deixa de ser salvação e se torna apenas outra face da condenação? Você ouviu O Som da Morte, Whistle, 2025, A Psicologia.